Espera aí que tem o... Aqui. Mas vai pegar daí a box. Pega. Ah, não, mas tu tá no... Mas tu ficar atrás das câmeras, tu não pega, tu não aparece nas imagens, entendeu? Só ficar atrás das câmeras. Só tu clicar aqui. Minha garganta sempre tá seca. Normal, minha também. Meus amados irmãos e minhas irmãs, que alegria a gente estar no terceiro podcast, Estar com Deus. Deus nos permite que a gente possa estar fazendo o terceiro podcast, falando um pouco da presença, do que Deus tem feito nas nossas vidas, trazendo convidados especiais. Que honra, é uma honra estar no terceiro podcast. Já quero, de antemão, agradecer a Center Tecnologia, nossa parceira, no nome do Luiz, que nos cede esse espaço para a gente fazer esse programa e levar essa mensagem a muitas pessoas, levar um testemunho de vida. Eu acredito que muitas pessoas precisam desse testemunho e saber que Deus é presente, Deus é onisciente e Deus está agora olhando para você, Deus está te acolhendo nesse momento. E com certeza tudo que vai ser falado hoje serve para você que está nos ouvindo e de alguma forma Deus quer tocar teu coração. É você se abrir para o Senhor. A presença do Senhor é forte, é grande e é maravilhosa. E o Senhor tem um propósito para a sua vida. Acolha esse propósito, aceite esse chamado, que se você ficar conosco, ouvir o que está sendo falado e deixar Deus que está batendo a porta do seu coração, ele vai entrar e com certeza toda a sua vida será modificada, meu irmão e minha irmã. Não é isso, Lucas? É isso aí, Gerson. É uma alegria, é uma imensa alegria no coração da gente poder falar todos os dias de Deus, né? Porque Deus é magnífico, Ele cada dia traz uma palavra diferente ao nosso coração, Ele sabe o alimento que nós necessitamos todos os dias. Então, para nós poder falar de Deus, todos os dias a gente tem um motivo. Todos os dias é um grande motivo para se falar de Deus. Então, estar com Deus é algo assim que é fantástico. É algo sobrenatural. Tu começa a viver um sobrenatural na tua vida. Então, não tem... Como é que você não... Tu não te cansa. Tu não te cansa. Todo dia tu tem um assunto para dizer o que Deus fez hoje na minha vida. Então, hoje nós poder compartilhar um pouco desse testemunho, dessa vivência, dessa convivência, desse estilo de vida, né? É algo magnífico. Espero, então, que hoje muitos corações estejam sendo Amém. tocados por essa mensagem de hoje. Amém, amém. O Senhor nos deu uma palavra que é Mateus 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Que nós possamos estar nessa presença de Deus, estar com Deus. Vou repetir no primeiro programa como que Deus inspirou estar com Deus. Deus me falava que estar com Deus é ser íntimo, é estar na presença dele, é ter momentos de intimidade, momento de oração. E só assim a gente vai estar na presença do Senhor, e a presença é todos os dias. E com certeza a nossa convidada de hoje, uma pessoa muito especial, de caminhada, que Deus já tocou o seu coração, sua família, fez grandes coisas. Então quero apresentar nossa convidada com muita alegria, a Lisiane Santos. Ela é professora da URI e supervisora da Escola Getúlio Vargas. Isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada, uma alegria, uma honra estar aqui, né, com o Gerson, com o Lucas,
com toda essa equipe abençoada. Eu creio e tenho certeza que Deus separou lá, né? Com todo o seu amor, que estabeleceu um propósito para estarmos aqui. E esse propósito é um propósito de continuidade. Estávamos falando antes que Deus sempre começa. E glória a Deus pela vida de vocês, né? Vocês aceitaram, disseram sim para esse plano, para esse propósito desse podcast de estar com Deus. Não há melhor lugar do que a presença de Deus. Estar com Ele é tudo que a gente deseja. Então, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a tua presença, Liz, porque você sabe, né, que Deus já tem te usado muito, 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 não só na minha vida, como na vida da minha família. Então, nós estávamos comentando antes, né, de começar, quantas mensagens eu já escutei, a minha mãe lá escutando no celular dela e compartilhando comigo e Deus tocando, né, entrando, a presença do Senhor entrando através da tua vida na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida. Então é um prazer ter você aqui e hoje nós poder bater um papo assim, né, conversar um pouco e falar mais do estar com Deus. Amém. Que bom, que alegria. Então vamos começar falando um pouquinho da Lisiane. Quem é você? Quem é sua família? Vamos lá. Como é que começou essa caminhada com o Senhor? Então, como já foi dito, me chamo Lisiane, sou casada. Meu marido também é professor lá na URI, né? O professor Vandão. Minha filha faz agora 22 anos, se formando em nutrição, né? Somos uma família que ama o Senhor, né? Que busca estar na presença do Senhor. Mas não foi sempre assim, né? Como todos nós, a maioria de nós, saímos do mundo. E essa minha caminhada é de longos anos. Desde pequena eu tinha uma ansiedade por saber verdadeiramente quem era Deus. Mas eu sou de família católica e a gente não era direcionado, né? Como hoje nós temos entendimento naquela época. E ninguém sabe disso que eu vou falar hoje, mas eu pensei em ser freira. Porque na minha cabeça, enquanto eu era, né, pequena, eu estava no Verzeri, era a forma mais próxima de dedicar a vida a Deus seria indo para o Carmelo. E eu cheguei a pensar isso. E depois, claro, desisti, enfim, mas eu segui ali nessa busca, mas na verdade eu não sabia onde buscar, como buscar. E vivi no mundo, né? Muito tempo da minha vida e muitos anos da minha vida eu dediquei a minha preocupação em preencher o vazio do meu coração com a estética, com a academia, porque quando você tem um vazio no seu coração, você começa a experimentar muitas formas de preenchê-lo, né? Mas eu sempre digo que o espaço do Senhor aqui dentro não cabe outra coisa. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Tem aquela peça certa. Então você vai tentar encaixar outras peças, mas elas não vão suprir o que você precisa. Então, na ânsia de buscar, né, às vezes era no relacionamento, não era feliz, era lá, né, na academia tentando ficar no molde que o mundo determinava que era o ideal para você ser feliz, mas você chegava e você não era feliz, né? Aí eu se vestia bem, tinha muitos amigos, saía, e aquilo era para te deixar feliz, mas você não era feliz. E eu comecei a me perguntar, onde está verdadeiramente isso que eu preciso? E aí Deus teve a misericórdia, né, de me chamar. Talvez estivesse me chamando, mas eu não estava ouvindo. E aí, quando eu tinha próximo a uns 30 anos, eu desejava ter a minha família, desejava ter filhos, que eu acho que é uma ânsia da mulher, né? Mas nada se encaixava na minha vida. E aí eu disse sim para Jesus e eu comecei a conhecê-lo. E vocês sabem como eu conheci Jesus? Eu conheci na TV, Eu ia nos perguntar isso programas agora. de TV, porque eu não conhecia pessoas cristãs, né? E eu não ia em igreja cristã, né? Então eu assistia programa de televisão, esses que passam, que os pregadores ministram, né? Ali na frente de uma televisão eu entreguei minha vida. Por isso que eu digo que Deus quer um coração aberto. E se você disser assim, onde você estiver, Ele vai te encontrar. Olha só que interessante, Liz, porque isso me trouxe na memória algo agora
Eu lembro que a minha primeira experiência de ouvir uma palavra de Deus e tocar o meu coração, eu já tinha ido em igreja, mas o dia que tocou o meu coração foi um dia que eu trabalhava na noite, eu era DJ. Teve uma noite que eu não toquei e eu fiquei em casa. E acordei cedo. Acordei no horário que eu estaria chegando em casa. E acordei cedo, liguei a televisão e comecei a passar os canais. E não tinha nada de bom, né? Era um domingo de manhã cedo e nisso tinha um culto. E eu olhei aquele culto, assim, olhei assim, tinha umas 3.000 pessoas, 4.000 pessoas naquele culto. E eu pensei assim, cara, mas o que esse cara tá falando? Porque tem 4.000 pessoas essa hora da manhã escutando ele. Eu vou escutar também. E por incrível que pareça, foi a primeira vez que eu senti Deus falando comigo e eu pensei assim, vou começar a procurar mais. Vou começar Viu só? a, a buscar, né? Olha só que interessante, né? Agora me vem na memória Viu isso aí. só? Deus é fantástico, né? Então a gente percebe que não é em vão que a gente está aqui. Você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, olha que testemunho. Já começamos, a Lisiane, falar de um testemunho grandioso, que Deus está em todos os lugares. E Deus joga a sua rede naquele momento da sua vida que você estava angustiado por uma busca. Deus jogou uma sementinha e foi através da TV. Então, muitas pessoas procuram tantos lugares e não encontram Deus, né? Mas acredito que o teu coração estava aberto. E essa é a diferença. Dizer sim para Deus é deixar Ele fazer a obra na sua vida. E naquele momento eu me dei conta de que a primeira coisa que eu sempre falo, para a gente começar a ter relacionamento com Deus, é saber quem nós somos. E naquela hora eu me dei conta que eu era uma pecadora e que eu precisava da misericórdia de Deus. E quando você deixa Deus falar com você e o Espírito Santo ministrar na tua vida, você consegue entender o tão e o quão pecadora você era. E o tanto que você permitiu que os pecados deixassem você tão distante daquilo que era o plano de Deus. Porque eu já tinha quase 30 anos. Eu deixei de viver com Deus muitas coisas, porque eu estava deixando Deus de lado e andando conforme o meu entendimento de felicidade. Então eu estava protelando um plano de Deus. Era eu que estava fazendo com que o cumprir da vontade do Pai estivesse demorando. Não era ele. E é sempre nós. Muitas pessoas, às vezes, demoram para chegar num nível de intimidade e maturidade espiritual. Não é porque Deus demora, é porque a entrega delas é muito tacanha, porque não há um verdadeiro derramar diante do Senhor para deixar. Eu sempre falo para as meninas na célula que muitas pessoas às vezes elas se maravilham com pessoas novas na fé, que Deus usa tremendamente. E de outra forma tem pessoas com mais tempo de igreja, mais tempo de busca e que parece que continuam pisando no mesmo lugar. E aí a diferença não está no plano do Senhor, está na nossa vida. Está em o quanto você deixa Deus fazer e o quanto você entrega a sua vida verdadeiramente para que Ele possa cumprir. Porque o plano do Senhor é sempre maravilhoso. Então depende de nós aceitar, desejar. E como o Gerson falou, né? Se você está ouvindo, talvez eu não sei quantas vezes você tenha perguntado para Deus, Deus, qual é o propósito da minha vida? Que a gente não pode entender que a nossa vida é acordar, comer, trabalhar, dormir, acordar, comer, trabalhar, dormir. Deus é um Deus tremendo. E a vida abundante de Jesus é para todos. Nós precisamos entender que há muito mais para ser vivido. E se de alguma maneira você não está vivendo isso, não é porque nem eu estou falando, porque o Gerson está falando, porque o Lucas está falando. É porque você vai ter uma experiência se você deixar Deus entrar na tua vida. Você pergunta para Ele no teu secreto, sozinho, e diz, Deus, é verdade tudo isso que está sendo falado? Tu é esse Deus que tem uma vida abundante para mim? Eu não estou achando. Agora você
Se você decidir, ele vai te encontrar como ele me encontrou, como ele encontrou o Lucas numa madrugada e domingo. Esse é o nosso Deus. Hein, Lizzy? E assim como Jacó, ele entrou numa batalha com Deus, né? Ele resistiu. Como é que foi esse teu momento, assim, quando tu se sentiu tocada e tu se entregar mesmo? Foi rápido ou demorou um tempo, assim, pra te entender? Assim como tu disseste antes, né? Há uma batalha e muitas vezes a pessoa demora para se entregar. Então, compartilha um pouco conosco, assim, como é que É, foi esse não foi tempo, esse... fácil, porque tu vem de uma cultura. Eu era de uma pessoa de cultura de academia, né? A minha vida era em função de cultuar o corpo, né? Então, assim, ó, e quem malha muito sabe que Uhum. isso cria uma cultura dentro de você, né? Então, assim, ó, e não quer dizer que a pessoa não vá cuidar do seu corpo, né? Porque é o templo do Espírito Santo, né? Vamos devagar também, né? É Sim. necessário. Mas ali ali eu cultuava o meu corpo, literalmente, né? E as minhas amizades também eram dali. O meu mundo era aquele ali, né? Então, o que que aconteceu? Com o passar do tempo, e quando eu comecei a mudar, porque daí você começa a ter que tomar decisões. Elas não são fáceis. Eu perdi todos os meus amigos, literalmente. E eu precisei perder para começar de novo, porque aquilo que eu tinha não era Deus que tinha me dado. Então, se eu disser que foi fácil, não foi fácil. Não foi fácil, eu passei por períodos e que eu me senti muito sozinha em relação a ter outras pessoas para compartilhar amizades, enfim, né? Porque as amizades que estavam naquele círculo, elas também elas passam a não achar a gente mais interessante. Não é mais interessante, porque a gente não fala mais a mesma língua, não frequenta mais os mesmos lugares, né? Não tem mais os mesmos interesses. Então, realmente, as amizades elas vão indo, porque agora tu tá num outro momento. E eu acho assim, ó, que muitas pessoas pensam assim, ah, é um deserto, é um vale. Quando você deseja mudar, né, realmente deixar ser convertido de caminho, né? Você tá indo para esquerda e Deus converte os teus caminhos, você tá que nem o peixinho do The Chosen, né? Você tá Uhum. nadando contra a corrente. Então é natural as perdas. As perdas, elas são necessárias, porque Deus faz novo. Deus não remenda vaso. Deus não cola pedaço de resto. Então, a vida antiga que nós tínhamos sem Deus, com certeza, não é a vida preparada por Deus para nós. Então, dói. Dói. E é um tempo que você tem que ser forte. E naquela hora, a gente não é, mas o Espírito Santo, ele é forte por nós. Né? Hoje, tu olha para trás, a gente pensando na nossa caminhada, e eu me pergunto como foi que eu passei por tudo isso. Mas Deus estava lá em todo o tempo. E eu digo para vocês hoje, eu passei, né, dando glória a Deus, porque passei por todos os segmentos da minha vida passaram necessidade, o emocional, o físico, o financeiro, mas eu conseguia ver Deus me cuidando, me protegendo para eu começar uma nova vida com Ele. E Ele restituiu tudo. Eu me casei, eu fui mãe, eu prosperei, mas de uma forma completamente diferente. Então, respondendo, Lucas, não foi Não fácil. foi fácil. Não foi. E depois tem aquela outra parte, né, em que as pessoas que conviveram com você, como você era antigamente, veem você num outro momento, né? E dizem, e talvez vocês já tenham ouvido, né? Ah, antigamente fazia isso, Uhum. fazia aquilo e agora tá ali, né? Com a Bíblia na mão. Mas eu conheci você quando você fazia isso e fazia aquilo. E eu digo verdade. Você conheceu e eu fazia. Mas Deus teve misericórdia da minha vida e me transformou. E o passado do cristão não é digno de vergonha. O passado do cristão é testemunho de que todos têm uma chance com Deus. Eita. É bem isso que acontece quando tu falaste aí. Tem toda a nossa própria história, né? Que a gente que caminha, a gente também passa por todo esse deserto. E é interessante, né, que as pessoas
Elas querem começar uma caminhada com Deus, mas elas não querem deixar a vida velha delas, as amizades. Às vezes você vai perder amigos, familiares, e entrar no deserto. Esse dia eu estava falando com um irmão que sem ele entrar no deserto, Deus não pode trabalhar na vida dele. E é necessário entrar no deserto, porque só entrando no deserto Deus vai nos lapidar. Deus vai nos mostrar tudo que a gente precisa mudar, ser transformado. Isso demora, não é do dia para a noite. Até antes de começar o programa, a gente falou algo, né? Que as pessoas querem o Deus da bênção, mas elas não querem o Deus da cruz. E é esse Deus que a gente serve, né? Deus nos mostrou o caminho é a cruz. Então, o cristão verdadeiro é aquele que caminha com o Senhor e deixa Deus trabalhar. E o trabalhar de Deus é o Pai, né? O Pai amoroso, ele vai o Pai vai corrigir. Então, se a gente estava num caminho torto, né? Fazendo um monte de coisas erradas, que não estava agradando a Deus, né? A gente vai ter que mudar. Não tem como a gente caminhar com o Senhor sem carregar a vida velha junto. E isso é um momento de dor, sofrimento, é muita perda, perda, perda. Mas em cada uma delas, Deus está carregando a gente, né? Deus está sempre carregando, Ele não nos Verdade. abandona. E é isso que é maravilhoso caminhar com o Senhor. E quando a gente vai passando, é como uma escada. Tu vai subindo degrauzinho por degrau. Isso não é do dia para a noite, não é de um mês, não é 2 meses, às vezes é anos Deus trabalhando. E o trabalhar de Deus, digo mais para você, irmão, é toda a vida. É toda a vida. É para toda a vida. Verdade. Nós vamos estar errando, pecando, Deus nos cuidando todos os dias. E com certeza, né? Como é que foi esse teu caminhar? Tu falou foi as perdas. Como é que tu foi prosseguindo depois desse primeiro amor, dessas primeiras perdas? Como é que foi o teu caminho com o Senhor? Deus, então, aproximou de mim, né, mulheres maravilhosas então, né, como eu digo, Jesus tinha amigos, né, e ele sabe da nossa necessidade de ter amigos. Então, ele foi aproximando, né, mulheres da igreja, da congregação batista, né, da qual eu participo, e nós fomos nos fortalecendo na amizade, e nós éramos 3 amigas que estavam sozinhas, assim, não eram casadas, né, e então a gente se fortalecia muito uma a outra. Então, nós nos reuníamos seguidamente, né? Um beijo para minha amiga Susana, líder da rede de mulheres, da minha amiga Cláudia, né? Nós nos fortalecíamos muito. E uma ajudava a outra, uma edificava a vida da outra. Quando uma estava fraca, a outra, né, estava forte, ajudando ali em oração. E isso foi uns 4, 5 anos. E aí, como Deus não dá uma bênção que a gente não está preparado para receber, ele aprove ao Senhor que restituísse a minha vida, né? Então eu conheci, quer dizer, eu já tinha conhecido meu marido, né? Nós já havíamos tido um relacionamento no passado, mas eu tinha conversado com Deus e tinha dito que a minha vida tinha mudado e quem entrasse na minha vida teria que amar o Senhor, né? E para a glória e honra do Senhor, meu marido se entregou para o Senhor e aí reatamos o nosso relacionamento e nos casamos. Temos, né, nossa filha, uma bênção de Deus. E daí, assim, a gente consegue entender que é necessário estar pronto. Não existe a ânsia de pessoas de receber as bênçãos de Deus. Se vem de Deus, vem na hora que Deus determina. Porque Ele conhece você. Ele sabe que se Ele te der algo que talvez você tenha orado por muito tempo, mas você não está pronto para receber. Você não vai cuidar do que você recebeu. Você tem de estar pronto. Só que esse aprontar, não somos nós quem julgamos estar pronto. É o Senhor que sabe. Então, nesse momento da minha vida, né, sequencial, essas minhas amizades que Ele trouxe, né, essas bênçãos na minha vida, Ele trouxe também o meu esposo, né, eu fui mãe antes de me casar, né, mas o meu esposo, por incrível que pareça, né, Deus colocou ele na minha vida e ele foi, assim, o pai da minha filha, ele criou a minha filha, ele é um homem honrado, né, um homem valoroso, um exemplo para minha filha. Então eu sempre digo, por mais que a gente erre, Deus está lá consertando, arrumando, né, aperfeiçoando. E hoje, graças a Deus, depois de ver tudo que ele fez, né, nós temos uma gratidão. A gente não consegue
pagar o que Deus faz, né? A Bíblia diz que a gente pode viver 1000 vidas. A gente não consegue pagar o que Deus faz, mas a gente tem uma ânsia de gratidão que ela é incansável, é uma fome de agradar o Senhor, porque tu olha para trás e tu vê de onde você saiu, sabe? De como eram as tuas noites, de quanta lágrima você derrubou no travesseiro. E tava lá você achando que estava sozinho, mas Deus estava lá. Às vezes esperando você dizer, Deus me ajuda. Porque Deus, ele é gentleman, ele espera você convidá-lo para viver na vida dele. E às vezes a gente sofria no passado, mas não deixava Deus entrar na nossa vida. Queria acordar no outro dia com o braço forte, do jeito que a gente sabia, ir lá resolver as coisas. Voltava para casa frustrado à noite, porque não resolvia. E daí, quando você vê o que ele fez, quando você disse sim, você quer mais e mais do Senhor, você quer servir. E aí eu abri minha célula, graças a Deus. E a obra de Deus ela é diária, né? Não é como uma célula, é todo dia no teu trabalho, né? Deu uma oportunidade e prega em tempo e fora de tempo. Jesus mandou, nós obedecemos. Como é que foi, Liz, assim, ó, essa transição, vamos dizer, de tu deixar de ser alguém que só estava buscando para ser alguém que estava entregando a tua casa, a tua vida, abrindo a célula, chamando mulheres. Como é que foi assim? Como é que Deus falou assim, agora é tua vez. Vamos começar agora, tu vai começar a preparar esse alimento e vai começar a alimentar essas almas, essas pessoas. Como é que foi isso? Foi o primeiro período, como tu disseste, que é o período da gente se alimentar e se fortalecer, né? E estar de pé, porque, como né, a gente sabe, já foi dito, o deserto, ele consome as nossas energias, a gente sai fragilizado fisicamente, mas espiritualmente fortalecido. E daquele tempo ali, né? De que eu passei a ter as minhas amigas, a me fortalecer, a receber ajuda também, me deixar me envolver com a congregação, eu já comecei a entender que Deus, ele não enche pessoas como um balão até você explodir, né? Deus, ele quer usar a tua vida, ele quer agir através de você. E se eu te falar, assim, numa linha cronológica, eu não sei. Eu não tenho em memória, assim, quando foi. O que eu sei é que quando eu me senti totalmente filha, sabe, amada, totalmente envolta no Senhor e no Espírito Santo, eu sabia que não poderia parar em mim. E aí eu participava da célula da pastora, esposa do pastor Jair, da Uhum. pastora Selma, eu e a minha amiga Suzy, né? E daí a pastora Selma foi embora e eles foram para Santa Catarina, se eu não me engano, e nós ficamos com a célula da pastora Selma. E aí nós caminhamos um pouco juntos num determinado momento, estendemos as tendas, né? E aí eu comecei a célula na minha casa. Mas foi ser, como é que eu vou dizer para vocês, com palavras assim, né, sem frustrar assim o propósito, eu sempre soube, o Espírito Santo sempre falou para mim que não existe uma vida com Deus que termina em nós mesmos. Uhum. Não existe uma vida, não é só sobre nós e sobre Deus, é sobre Deus e o reino. Nós somos um no reino. E o reino, ele é ação, ele é movimento. Então, eu sempre, graças ao Senhor, o Espírito Santo me deu essa clareza. Tem que continuar, né? Nós tivemos homens de Deus que continuaram quando Jesus foi para o Pai. É preciso continuar. Hoje nós estamos aqui falando do Senhor, porque nós estamos dando continuidade para o propósito. Amanhã nós não estaremos mais aqui. Alguém vai continuar. E o nosso legado das sementes que nós plantamos, que vocês plantaram, da forma como plantaram, vocês tinham o entendimento que não parava em vocês a obra. Então, eu não tenho como te demarcar, assim, Sim. aqui, assim, de forma pontual. Mas foi, eu acho que no teu desejo, no desejo do filho, o pai vai dando. Eu acho que vai muito de você estar desejoso de servir também. E eu vejo assim, Lizzie, que, por exemplo, bom, posso dizer sim que a tua célula é uma benção, né? É Glória a uma benção. Deus. É, como é que eu vou dizer? Quando alguém fala, né?
tem uma célula para indicar, a gente fala assim, tem a Lise. Então, quase quem tá dentro da igreja já te conhece, assim, né? E como que é essa experiência, assim, por exemplo, trabalho numa escola, com jovens, com crianças, com adolescentes, né? E como é que é essa diferença, assim, de tu tá num mundo em que, por exemplo, na célula, as mulheres estão buscando Deus Estão no mesmo no propósito. mesmo propósito. Eu quero, me dá essa comida, me dá esse pão. E como é que é dentro da escola, assim, né? Essa experiência de tu ver o mundo de um outro lado e continuar tendo esperança e continuar assim querendo assim que da mesma forma, digamos que tu tivesse entregando alimento dentro de uma cela para um monte de mulheres famintas, que aquelas crianças, aqueles adolescentes estivessem tendo o mesmo desejo. Como é que é essa experiência assim, de trabalhar com os dois mundos assim, praticamente todos os dias, né? Todos os dias. A primeira coisa que eu sempre tive discernimento foi que Deus, ele planta a gente onde a gente tem que frutificar. E ser professora é algo tremendo na vida de uma pessoa, porque é como se Deus te desse a oportunidade de você semear naqueles corações. Então, você tem que viver lá dentro, tem que cumprir a sua função enquanto profissional, mas eu te digo uma coisa, todo mundo deseja o pão, ele só não sabe. Exatamente. Todo mundo deseja. Muitos e a maioria nem sabe que está precisando. Então, nessas horas, quando a gente tem uma oportunidade que às vezes os adolescentes, principalmente, as crianças, eles baixam a guarda e eles estão mais abertos e você olha para eles e diz que aquilo ali não é um determinante na vida do que eles estão passando, mas que tem alguém que ama, né? E que, caso seja chamado, vai prontamente ajudá-lo. Daí você enxerga no olho daquelas crianças, daqueles adolescentes, que eles só não sabiam, mas eles precisavam. E naturalmente, eles vão se aproximando da gente, sabe? Eles vão se aproximando da gente. Mas tem um lado que a gente tem que ter também o discernimento sobre. Hoje tu não tem liberdade, né? De orar assim abertamente, a não ser que a pessoa venha te procurar. Sim, Mas esse relacionamento, em termos de testemunho, ele tem de ser produtivo. Você não é mais livre no teu trabalho enquanto cristão para viver do jeito que você quer. Você tem que entender que como você é o embaixador do reino de Deus, você tem responsabilidades. E quando as pessoas te olham, elas não enxergam apenas você. Elas não devem enxergar apenas você. E isso é algo que tem que permanecer na nossa mente. Nós temos que andar vigiando. Aquela criança, aquele adolescente, aquele colega de trabalho, se você professa Cristo, ele tem de ver Cristo na tua vida. É o jeito que você fala, é a resposta que você dá numa discussão de trabalho, num impasse, porque à tarde, principalmente, eu trabalho apagando incêndio, como a gente diz, né? Como é que tu apaga os incêndios? Qual é a forma com a qual você lida com os problemas? Que palavra tu tem para dar, né? No confronto entre adultos que acontece também no trabalho. Quem é o mediador? Quem é que semeia a paz? Então, ser servo de Deus, ser um cristão não é ir à igreja, não é frequentar uma célula, né? Não é apenas isso. É você onde você estiver. Como o pastor Darly sempre fala, terminou o culto domingo, segunda-feira, nós vamos ser cristãos. Então, estar dentro de uma escola não é fácil, mas é a oportunidade que Deus deu para você, de você ser usado como instrumento. Às vezes, uma palavra, eu tenho ex-alunas ali, né? Talvez até você chame algumas uhum, delas, que elas têm ministérios prósperos. E elas lembram, se Profilize, a primeira pessoa que falou que tinha Jesus que me amava. Eu ouvi de ti. Eu nem lembrava, às vezes. Muitas eu lembro, mas muitas eu não lembro. Mas não tem trabalho, não tem família, não tem igreja. É uma coisa só. Então, a nossa responsabilidade de estar na escola, de estar na loja, de estar em qualquer trabalho, em 24 horas pensando
O que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu para fazer? E é assim que eu vivo, Lucas. Eu erro bastante, perco paciência, não é fácil, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: nunca mais a minha vida foi como eu queria que ela fosse, porque eu entendo que ela precisa ser como Deus quer que ela seja. Se Ele colocou você aqui, no teu trabalho, em qualquer lugar, é lá que Ele tem um propósito para você cumprir. E o professor, ele tem muitos propósitos ao mesmo tempo. E isso não dá para negligenciar. É importante que a gente entenda isso, né? Porque hoje a gente vive, acho que dois momentos da fé. Eu acredito que tem os cristãos que estão buscando um encontro com Deus, esses cristãos que estão verdes na fé, são muito novos e estão buscando o Deus da bênção, buscando uma bênção, buscando um Deus consolador, um Deus curador, e esse é um perfil. E a gente está vivendo, eu acho que um grande movimento do Espírito Santo, um dos maiores dos últimos tempos, né? Que está levando os cristãos a um aprofundamento. Então, eu acredito assim que existe uma divisão. Aqueles que têm sede, o Espírito Santo está tocando profundamente, porque a igreja está vivendo um avivamento da fé muito grande, tanto no Brasil como em todas as partes do mundo. E existe aqueles cristãos que, como tu falaste, tu colocou a tua vida nas mãos de Deus, né? Tu desejou e deixou Deus trabalhar. E por outro lado, a gente vê que muitas pessoas recebem, né, a semente, mas não cai numa terra que absorve essa semente. Então a gente vê muitos amigos, muitos irmãos que acabam recebendo a semente, né? A gente também participa de célula e eles vão na célula, frequentam a célula, vão no culto e quando vê eles não estão mais. Então existe um avivamento muito grande, né? E existe outros que estão apenas começando, só que não prosperam, né? E uma coisa que tu falaste que é tão importante, né? É aonde que a gente tá levar a Deus, né? Porque a gente se pergunta, né? Por que que eu estou em determinado local? E eu tenho a plena convicção, né? Que é ali que Deus quer que eu sirva. Então, eu tinha ido morar na Itália e voltei. Então, mas voltei por quê? Porque aqui, né, nessa terra, né, e essas pessoas olham, bah, mas o Gerson falando de Deus, uma pessoa já me falou isso, né? Como diz, né, pode vir coisa boa dali, né? Mas tu falando de Deus, quem é você? Uma pessoa me disse uma vez isso, né? Eu falei, mas tu me conhece? Tu não me conhece. Tu não sabe nada da minha vida, não sabe o que eu passei, não sabe o que Deus já fez na minha vida, não sabe as experiências que eu tive com o Senhor. Realmente, eu sou um pecador, eu tenho minhas fragilidades, mas eu estou buscando, né? E Deus está trabalhando em mim. Então, mas se Deus te traz para esse local, onde tanta coisa errada que eu fiz, tantas, né, digamos, contra-testemunho totalmente fora do reino, né? Eu estava vivendo esse contra-testemunho, esse lugar que eu achava que era bom, esse local que eu achava que estava fazendo as coisas certas, né? Mas não era. Então, se Deus me trouxe de volta, né, para confrontar com todas essas pessoas que vão me confrontar todo dia, vão falar um monte de coisas, né? E a gente tem que ter o coração, assim, de amor, né? Amar essas pessoas, né? Porque eu acredito, assim, o cristão verdadeiro é aquele que ama. Como diz Jesus, né? Amar os seus amigos é fácil, né? Amar aquelas pessoas que vão nos criticar porque tu tá na igreja, ó, o Gerson tá com a Bíblia na mão agora, tá falando de Deus, né? Mas olha quanto já aprontou, quanta coisa fez errado, né? Quanta festa, quanta, né, loucura aí pelo mundo, né? Mas é nesse local que Deus quer que a gente frutifique, né? Onde superabundou o pecado, Superabundar a graça. agora vem a graça do Senhor, porque Deus quer usar do nosso testemunho, né? E se a gente está aqui, o Lucas também é um exemplo muito grande disso, né? É que Deus quer, onde que a gente errou tanto, né? Deus quer frutificar agora com a nossa vida para mostrar para você que está nos vendo, nos ouvindo, olha só quem eu era. E olha o que Deus está fazendo todo dia na minha vida, porque é todo dia, é todo dia, é todo dia, né? E assim é na tua vida, né, Lucas? Sabe, Elise, que agora tu tava falando algo assim que é muito importante das pessoas saberem, de nós saber e como é que eu vou dizer assim, a linha de pensamento de Deus qual que é? O bom perfume de Cristo. Tu estavas falando ali, né, sobre aonde tu estiver,
tu tá vivendo o evangelho. Então, eu até vim procurar aqui em 2 Coríntios 2,15, diz, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Glória a Cristo, Deus. nos que se salvam e nos que se perdem. Então, é como você disse, né? Aonde você estiver, você tem que ser o evangelho vivo, Exatamente. né? A pregação não é vir aqui ler uma palavra, mas a pessoa é ver aquela Lise da academia e agora vê a Lise, mãe de família, líder de célula, né? Trazendo pessoas para Cristo, estando com Deus, é toda a diferença. Quem teve essa oportunidade de ver o antes e Sim, depois, eu acredito que são as pessoas mais tocadas. Mas aquelas pessoas assim que estão lá junto contigo, convivendo e dizendo assim, não, eu vou chegar perto da Prof. Lise, porque ela me traz paz, ela me traz alegria, e aos poucos ela vai te perguntando, né, te questionando, o que tu faz da tua vida? O que tu faz domingo? Né? O que é isso aqui? É de Cristo? Por que tu tá com a Bíblia? Né? Então, é o bom perfume. Aonde nós estiver, se nós não estiver lançando o bom perfume de Cristo, aí não é viver o evangelho, né? exatamente. E a gente tem que sempre. Eu sou, como o Lucas até comentou, Natal, a minha célula é uma benção, mas é mulher madura, né? Que nem eu digo aqui, a gente não cria crente Nutella. Aqui, porque é assim, ó, como tu disseste, Deus é amor, ele é. Ele busca, ele perdoa, ele restaura, ele transforma, ele cura a ferida, ele liberta. Mas Deus é justiça. E nós não podemos negligenciar, né? O Antigo Testamento diz que aquele que colocou a mão no arado, né? Não pode mais olhar para trás. A gente tem que pensar antes de colocar a mão no arado, porque a gente tem responsabilidades. Então, assim, ó, o que é pregado, né? O bom perfume de Cristo, que a gente talvez às vezes não deseje ser, porque há confrontos que nos incomodam no dia a dia, principalmente dentro da nossa casa. Nem sempre tu tá perfumando Cristo, porque você tem tuas batalhas. Não é verdade, toda família Sim. tem nos teus relacionamentos, mas ali as pessoas que vivem contigo, que acordam e dormem, eles sabem quando a gente tá de mau humor, quando a gente não gostou de alguma coisa, a gente contrapõe uma frase, uma palavra, e isso acontece. Mas tu também disseste, Gerson, que isso é todo dia. Jesus nunca. Ele sabe quem nós somos. Ele andou com apóstolos que tiraram uma espada para cortar a orelha do soldado que foi prendê-lo. E já fazia 3 anos que eles estavam juntos. Será que eles não tinham aprendido nada? Sim, eles tinham aprendido. Mas eles ainda eram humanos e ainda tinham alma. E Deus, ele entende isso. E isso não significa que nós estamos distantes do Senhor, porque muitas vezes a gente não está sempre 24 horas fazendo a vontade de Deus. E aí vem os nossos pecados. Mas Ele é fiel e misericordioso para que quando você se dá conta disso, você peça misericórdia, peça perdão para Deus e retorne a ser o bom perfume de Cristo. E nós não estamos isentos das instabilidades, mas nós temos que ter isso em mente. É em todo o tempo. E lá em casa, né, as coisas mudam, principalmente vocês, né? Eu, como mulher, eu digo, a gente se incomodava muito com uma toalha em cima da cama. Até que você vê que uma toalha em cima da cama, perto do caráter do teu marido, não faz diferença real. Porque o que importa, né, é o que você tem. Então, se você for criar discussões e picuinhas, mas isso é o todo dia, isso é um aprendizado, isso é uma constância. Não sempre, não foi sempre assim. É que nem eu digo para as gurias, a gente não vive numa redoma e a gente não sai levitando com um louvor de fundo, que nem num filme. É vida real. Mas é dentro dessa vida real, das pessoas que assumiram que são cristãs de verdade, que desejam viver como Cristo, que esses altos e baixos não nos tiram do caminho. É apenas os nossos momentos de vida. Fiz coisa errada, fiz,
mas eu aprendi com isso. Ontem falei uma palavra dura para alguém, magoei o coração, mas eu fui lá pedir perdão, me arrependi. Amanhã eu vou tentar ser melhor. Deus se agrada. E isso é santidade. Santidade não é não pecar. Santidade é deixar o Espírito Santo mostrar os teus pecados e verdadeiramente se arrepender. E aí esse bom perfume exala, porque Jesus vê o nosso esforço. Então, não existe pessoa que não seja alcançada pelo Senhor. Por mais que pensem, eu era da noite, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Deus tem um propósito para você ser perfume de Cristo. Deus tem algo esperando você para viver com você. Você tem um nome que é só teu. O que nós estamos fazendo aqui, que nós estamos nos propondo, estar com Deus, falar de Deus, semear o Senhor, é para todo mundo. É para todos. Basta desejar. E aí entra o que o Lucas disse, né? Eu posso estar até nos meus impasses do dia a dia, mas eu não posso deixar de ser perfume de Cristo. É isso Exatamente. que muda a nossa vida. Quanto tempo faz que você está com célula? Eu te falei que eu não sou muito boa em contar. Eu não sou essas pessoas que marcam o dia do começou a namorar, essas coisas, meu marido sabe. Mas pelos meus cálculos, é em torno de 13 anos. Que dia que é da semana? Terça-feira, às 19h30. Quem que está convidada para ir lá? Todas as mulheres que desejam conhecer esse Deus sobre quem nós falamos agora. Esse Deus transformador. Se vocês me permitem, eu queria fazer uma pergunta. À vontade. Ontem nós falamos sobre Mateus capítulo 8, versículo 23 até o 27, que é uma palavra bem conhecida, que Jesus acalma a tempestade. E o que mais me chama a atenção é que os apóstolos, depois, desde o versículo, do capítulo 7, ali do versículo 24, Jesus vem numa sequência de milagres na presença dos apóstolos. Vários e de várias formas, mostrando quem ele era. Quando eles entram no barco com Jesus e a tempestade se levanta e a onda se ergue de forma a trazer temor, os apóstolos que veem Jesus dormindo olham para a onda, né? Não olham para Jesus. E quando Jesus se levanta, acordado por eles temerosos, e acalma a tempestade e o mar fica em bonança, eles perguntam entre si, mas quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Então, quem quiser saber quem é esse que acalma o mar, que cura, que transforma, que limpa, que restaura, está convidado, né? Nas terças-feiras, a minha casa está aberta, não é minha, que eu sempre falo, essa casa não é minha, as portas não são minhas, ali é a casa do Senhor. Ali tem palavra de Deus e um chimarrão esperando você. Que alegria. Com certeza é o lançar das redes, né? Deus, tu lançou a rede. Essa palavra lançou a rede. Quantas mulheres precisam ouvir essa palavra, esse testemunho? Então, e o Senhor nos fala, né, que não é bom que a gente ande só. Eu sempre falo para os meus amigos, às vezes se começa até a frequentar a igreja, e aí surge uma dificuldade, a pessoa começa a caminhar sozinho, se afasta, e aí que é o perigo, né? Porque daí tu se afasta, tu se isola, tu fica sendo bombardeado pelas setas do inimigo, né? E aí tu vai caindo, e quando vê, muitas vezes tu não tem força para te levantar. E depois ele vem o julgamento, né? Fica jogando as coisas na tua mente. Então, por isso que é importante estar juntos numa célula, estar se alimentando, né? Porque esse alimento te fortalece para as batalhas, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho de como que as pessoas perseveram na caminhada, que eu acho que é importante, né? Tu tem 13 anos de célula, tu já deve ter visto muita coisa. Então, falaste sobre estar junto, né? A célula, ela é edificante no sentido de se sentir amparado. A célula de mulheres, a célula de homens, a célula de casais, é o lugar onde normalmente você consegue abrir o teu coração. Você tem um momento com irmãs que têm o mesmo propósito que você. E isso fortalece muito a vida delas quando elas conseguem ouvir e ver que outras mulheres também passam pelo que elas passam. Também têm as mesmas dores que elas têm, as mesmas dificuldades.
os mesmos questionamentos, mas e aí vem os testemunhos daquelas que já estão há mais tempo, que passaram por tudo que as que estão chegando passam e que hoje são mulheres vencedoras com vidas restauradas. Então isso edifica a vida das mulheres, uma edifica a vida da outra. E essa caminhada, esse fortalecer dentro da célula, primeiro pela palavra de Deus que é semeada, né? Pelo momento que elas têm de também tirar dúvidas, fazer perguntas, de expor pedidos de oração, de clamar juntas, de ter ali uma rede intercessória, né? Para se fortalecer na fé, quando muitas vezes elas estão fracas para orar, né? Isso fortalece muito essa caminhada, né? É um grupo de pessoas com histórias de vidas diferentes, problemas diferentes, mas com o mesmo entendimento e o mesmo desejo, que é vencer com Jesus. E isso é a força, essa é a força que edifica um corpo, porque a célula faz parte de um corpo. E é isso que torna, né, a gente tão feliz, assim, de ver a vida delas sendo transformada, os filhos, os maridos sendo alcançados, né, testemunhos vivos, e isso é maravilhoso, e a célula, ela é propícia para isso, é um lugar com poucas pessoas em que há essa liberdade. Tu sabe, Lisiane, que eu fico muito emocionado de ver tu falando um pouco da tua história, porque o que que eu vejo? Tudo que tu construiu, tudo que tu construiu, tudo o alicerce que teve a tua casa, olha, eu digo alicerce espiritual, né? Como ele serviu de alicerce para minha casa. Porque a minha mãe, né? A minha mãe foi a primeira a se converter lá em casa, conhecer Cristo, a palavra, né? E ela, como é que eu vou dizer assim? Ela começou na tua célula. Ela nem ia na igreja, ela só começou a ir na célula. Foi um convite, assim, que ela, vamos lá, vamos conhecer, vai ser uma benção. Ela começou a ir, gostar, e começou a entender a palavra. E aí eu fico te perguntando, né? Quantas vezes ela pediu oração por mim, pelos meus Verdade, irmãos, verdade. e olha o reflexo que fez tudo isso, né? Hoje nós estamos aqui. Então, né? Eu tenho certeza que eu sou fruto de oração tua. Tá? Um dia tu já orou pela minha Com vida que a minha mãe certeza, com pediu, né? certeza, com certeza. Então, assim, para deixar uma mensagem, né, assim, para essas mulheres, assim, que, como é que eu vou dizer, assim, às vezes se sentem tão impotentes e elas não conhecem o Deus que pode mudar Vida uma dele. vida, uma família, porque olha o que você contou tudo hoje. Você contou a tua história, né? Como é que foi o começo, o meio e como está sendo. E eu posso te dizer assim que nós lá em casa somos frutos da célula, né? Glória a Deus. Que começou na tua casa, né? Então, para ter assim, uma dimensão de como a palavra, a semente lançada, ela vai longe. Uhum. Como é o nosso propósito aqui hoje, né? Exatamente. Levar um pouco disso para as pessoas conhecer. Então, hoje, que nem assim, um homem posicionado, quer mudar a casa dele, quer mudar a família dele, quer ter um propósito novo na vida dele, estar com Isso é Deus. com Deus. Uma mulher, como é o teu caso, como é o caso da minha mãe, graças a Deus, ela conseguiu levar todos os filhos para Cristo. Todos. Entende? Mas teve muito joelho no chão, né? Teve muito Com joelho no chão. certeza. Não foi na primeira que ela foi lá, orou e no outro dia tá todo mundo conhecendo Cristo, né? Mas assim é para nós ver assim como estar com Deus é o que tu disseste antes, né? Não é algo único, não é só para ti. Isso ele desenvolve uma comunhão, isso ele desenvolve uma família, isso ele desenvolve uma nação que está sendo Exatamente. resgatada aos poucos, né? Exatamente. Enquanto tu falaste, me vinha a passagem do Vale dos Ossos. Então, enquanto vocês estavam falando, né? é, não há nada impossível para o Senhor. Amém. Não há nada que Deus não possa fazer. Então, Amém. você que está nos vendo, nada é impossível para o Senhor. Nada. Nada, Amém. nada, nada. Então, que essa palavra, né?
entre na sua mente, entre nos seus pensamentos para o Senhor, tudo é possível, né? Essa passagem do Vale dos Ossos, né? Estava lá só ossos, pensa, ossos. E daqueles ossos, através de uma palavra profetizada por um profeta, o que aconteceu? Aqueles ossos começaram a ter carnes, começaram a ter nervos, ter músculos, e começaram, pelo sopro da vida, aqueles ossos que estavam todos mortos, se batendo, era só osso batendo, se criou gente, pessoas, teve um mover de Deus, né, sobre todos aqueles ossos. Então, assim, ó, por mais que a tua vida esteja morta, né, em muitas áreas, para Deus não existe nada impossível. Então, que tu deixasse uma palavra diante para as pessoas, né? Tu falasse da tua célula, tu falasse da tua vida. Já estamos indo para o final. Que tu pudesse falar algo, né, que venha do teu coração para as pessoas, uma mensagem sobre, como tu falaste, quantas pessoas em 13 anos aconteceu na tua célula e que foram modificados pela palavra do A Senhor. palavra do Senhor. Eu posso deixar uma palavra do Senhor. Amém. Amém. Porque, na verdade, eu não tenho nada de mim mesma para dar, né? Deus é que tem misericórdia de nós, né? E eu queria, essa palavra é uma palavra que eu gostaria que quem estivesse escutando prestasse bastante atenção. Jesus, ele veio com um propósito, e o propósito é você. Ele deseja a tua vida, ele te ama. E ele entregou a vida dele, porque ele sabe que você precisa dele. E no capítulo 11 do livro de Mateus, no versículo 28, ele quer que você entenda o seguinte. Ele fala para ti assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Deus é o descanso da tua alma, é o amor da tua vida, e não há nada, como não teve comigo, que possa preencher o vazio do teu coração, a não ser o sempre. Amém. Deixar uma palavra aí, Lucas. Bom, olha, Liz, mais uma vez, surpreendendo o meu coração e tocando com uma palavra, com sabedoria, né? O que eu posso te dizer é muito obrigado pelo que Deus já tem feito na tua vida e através de ti. Então, te desejar muito sucesso, Obrigada. que Deus continue te abençoando, te usando. Olha, é uma ferramenta muito usada na vida de muitas mulheres. E deixa o convite, né? As mulheres que querem conhecer Cristo, estar com Deus, né? É uma boa oportunidade, como tu disseste, a célula, né? Bom, então nós só temos a agradecer essa presença aí da Lisiane, né? É uma pessoa, uma ferramenta muito usada por Deus, assim como Deus te usou para alcançar a minha família, né? A minha mãe, meus irmãos, tenho certeza são tudo frutos de orações e de tudo que Deus ministrou através da tua vida, né? Então só tenho a agradecer, Lisiane, te dizer assim que Deus continue te abençoando, abençoando você, abençoando a sua família, a tua casa. Tenho certeza que muitas mulheres estão sendo tocadas com esse podcast, com essa apresentação e com certeza vão te procurar também. E a obra Isso aí. continua, não para nunca, Para nunca. é todos os dias e exalando bom perfume. Então só tenho a agradecer a tua vida e te desejar que Deus continue te usando e te abençoando, Amém. né, Gerson? Obrigada. Amém, amém. Com certeza foi maravilhoso a presença da Lisiane Santos com o Senhor, né? Que é a presença do Espírito Santo. Então, só queremos te agradecer imensamente. Deus continue abençoando tua cela. Que o convite que tu lançou, a rede que foi lançada, que muitas mulheres possam estar com o coração aberto e participar. É só abrir o coração, né? Só abrir o coração. Muito obrigada, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês e que Deus abençoe e frutifique dessa obra linda aí de estar com Deus. Amém. Agradecer a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Deus abençoe a vida de cada um, que o Espírito Santo
preenche o seu coração, sua vida. Abre o seu coração, faça essa experiência com o Senhor, que Ele vai frutificar na tua vida.